é uma coisa quase que ilimitada. Quando eu trago esse tema aqui, do online e do presencial, eu já estou afirmando aqui para você que aprender online funciona, tá? Então, eu estou fazendo uma afirmação, eu não estou colocando aqui nenhuma dúvida, nenhum questionamento se online funciona ou não. Eu estou colocando frente a frente um método presencial ou um método online, tá? Por que que eu estou dizendo, afirmando que o método online funciona? Sabe por quê? Do fundo do meu coração. Tem muita gente que aprende tênis e se desenvolve sem nenhuma aula presencial. Tá cheio de gente. Talvez alguém que esteja acompanhando aí a live, talvez seja uma pessoa dessa. Nunca fiz aula. Eu jogo lá no clube, jogo no campeonato do meu clube, jogo no ranking. Tem muitas pessoas. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado. Não, tem gente que se desenvolve e vai no tênis mesmo sem aulas presenciais. Então, se tem gente que mesmo sem aula consegue aprender e se desenvolver no tênis, imagina se existe alguém instruindo com experiências, né, para passar para essa pessoa, né, para ela encurtar o seu caminho. Imagina só, claro que vai ser muito melhor, né? Então, assim, eu não estou colocando em dúvida que online funciona, porque são instruções que são passadas, orientações online, da mesma forma que são passadas instruções pelo presencial, tá? Vou começar com o primeiro aspecto, eu fiz um quadrinho aqui. O primeiro aspecto que eu vou colocar contrapondo o online e o presencial é o geográfico, tá? Então, aqui, aspecto geográfico. Então, o que a gente tem aqui, a diferença do online com presencial? Tem muitas pessoas que chegam para mim assim, falam, ai, Thaís, eu queria muito fazer aula com você, né? Nossa, eu queria demais. Poxa, e assim, eu fico super feliz, porque, pô, alguém que assim nunca me viu, tá vendo algum vídeo meu ali e fala que tem vontade de ter aula comigo, eu fico muito, extremamente feliz. Mas em relação a essa parte geográfica, veja bem, eu dou aula aqui na minha quadra, né? E eu moro numa cidade do interior, né? Do interior de São Paulo, chamada Botucatu. Então, em relação à aula presencial, para a gente, né, combinar uma aula aqui, tem que ser localmente aqui onde eu dou aula, que é a cidade que eu moro aqui é Botucatu. Botucatu, São Paulo, tá? No interior de São Paulo. Então, seria essa. Então, eu dou aula aqui, já dei aula em outros lugares, né? Morei alguns anos em São Paulo, em Brasília, comecei dando aula em Campinas, né? Mas, assim, quando presencialmente, você acaba ficando limitado a estar no local, perto, né? Até tem algumas pessoas que moram em cidades aqui vizinhas que conseguem, mas tem que ser perto, né? Não dá para ser muito longe, ainda mais para ser frequentemente. E uma coisa muito interessante do online, que a gente sabe, né? Assim, quem não usava muito essa forma online de se comunicar com as pessoas, interagir, aprender e tudo mais, né? Depois que aconteceu a pandemia, né? Muita coisa mudou, começou a romper até essa barreira. Então, é muito interessante que no online não tem fronteiras, né? Então, inclusive, não tem fronteiras. Inclusive, até assim, se você fala inglês, por exemplo, você consegue, né, assim, assistir conteúdos online em inglês, né? E aqui no nosso caso, então, no Brasil inteiro, o Brasil é tão grande, é muito difícil, né, a gente se deslocar para um lugar, né? Eu tô aqui em São Paulo, ir para o norte do país ou ir para o sul, né? Tô distante, né, desses locais. Então, no online, a gente está aqui se conectando. Que nem tem o Felipe, que é de Natal, né? Pediu para mandar um abraço para a turma lá. É de Natal e a gente está aqui junto nesse momento, tá legal? Então, uma primeira coisa que é a parte geográfica. Um segundo aspecto aqui, ó,
eu coloquei o tempo de treino ou estudo. E aí eu vou explicar, né? Tempo de treino ou estudo. Porque quando a gente fala assim, ó, então vamos lá. Quando a gente fala de, eu vou aprender online, não é só assistir uma live ou assistir uma aula e só com isso você absorver. Algumas coisas eu confesso para você que são plenamente possíveis de serem absorvidas naquele momento, mas o tênis é um esporte, é físico, então você precisa colocar na prática, né? Então, o que acontece aqui, ó? Na aula presencial, isso aqui, geralmente, assim, no meu caso aqui, alguns lugares são aulas de 2 vezes de meia hora, uma aula de 1 hora, uma aula de 45 minutos, 2 aulas de 1 hora cada um, enfim, vou colocar aqui 1 hora por semana, né? Então, aqui, 1 hora por semana, se for no presencial aqui, né? Quem quiser vir fazer aula aqui comigo vai ter 1 hora por semana. Claro, a gente combina outras opções de planos e tudo mais, mas aqui no online é uma coisa quase que ilimitada, né? Porque assim, só que você precisa assistir e colocar em prática. Aqui você já está colocando em prática na hora, né? No presencial você já está com a mão na massa ali. E eu vou falar outros aspectos que tem a ver com isso aqui também. Então, ali você já está com a mão na massa. Aqui você pode separar em pequenos tempinhos que você tem para aprender, 15 minutos, 5 minutos, pegando dicas, assim, aulas mais curtas. Então, aqui, em relação online, isso é muito variado e, na verdade, você consegue absorver mais aulas, né, em relação ao presencial. Mais aulas, né? No presencial, assim, muita gente não consegue jogar 2 horas, 3 horas seguidas. Aqui, estudando, muita gente consegue assistir 3 horas de aula mais tranquilo do que se fosse fazendo a atividade física, tá? Então, nessa comparação aqui, o tempo de treino e estudo, então tem isso. Só que aqui você vai ter que assistir e depois tem que ir lá colocar na prática, tá? Não adianta achar que vai, né, por osmose, entra, né, o conhecimento, aí já sai jogando lá igual o Federer, né? A gente sabe que não existe milagre, né? Você vai aprender a entender muitos conceitos e aí depois você coloca lá na sua parte em prática, que tem a ver com os outros aspectos que eu coloquei aqui. O próximo, por exemplo, inclusive, aqui tem muito a ver com esse do online, o tempo, com a sua disponibilidade, né? Então, se por acaso você tem 15 minutos por dia para você assistir a aulas e estudar, você faz 15 minutos. Se você tem 5 horas por dia, que você está naquela, nossa, quero aprender isso, você assiste 5 horas num dia só, né? O presencial aqui vai depender de muitas outras coisas e, inclusive, a limitação física sua em conseguir ficar ali treinando tanto tempo. Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã, hein?